repita comigo assim: o evangelho da contradição. Interessante, porque assim, o evangelho de fato ele é uma palavra que muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele contradiz a lógica natural. A lógica humana, ela é contradita quando nós falamos a respeito do evangelho do Senhor Jesus. Na lógica humana, se a gente está mal, a gente precisa melhorar, né? Eu vou me esforçar para melhorar, eu vou trabalhar para melhorar, mas na ótica do evangelho muitas das vezes é diferente. Então assim, às vezes é preciso perder para ganhar, é preciso dar para receber, é preciso morrer para viver. É alguma coisa contraditória. Mas se eu quero desfrutar da plenitude da vida de Deus, eu preciso entender a mensagem do evangelho, que é contraditória à ideia natural, à mente natural. A mente do mundo não consegue entender, mas aqueles que são de Cristo conseguem entender plenamente. Então a morte do eu, também chamado de ego, ela é fundamental para que a vida de Deus possa abundar na nossa vida e nós possamos desfrutar do melhor de Deus. É uma terra para ser conquistada. E o Espírito Santo insiste comigo em falar que sem o Espírito Santo, a vida de Deus não vai reinar na nossa vida. Marcos capítulo 8, versículo 34 e 35, vamos abrir a Bíblia, aí no seu celular, ou no tablet, ou na sua Bíblia de papel. Alguém tem uma Bíblia de papel aí? Uma, duas, três, quatro, cinco, muito bem. Muito bem. É raiz, né? Crente raiz tem Bíblia de papel, isso mesmo. Bacana. Marcos 8, 34 e 35 diz assim: depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Não é uma contradição? Se você quer ganhar, você perde. Mas se você está disposto a perder, você vai acabar ganhando. Essa é a lógica do evangelho. Essa é a lógica do evangelho: amar o seu inimigo, caminhar uma segunda milha, oferecer a outra lado, a outra face. Todo o evangelho de Jesus é baseado numa contradição humana, porque o evangelho não é humano, o evangelho ele é de Deus. Por isso ele é transformador, restaurador, curador de tantas vidas. E nós precisamos deixar que essa contradição entre no nosso coração, para que a gente possa de fato ganhar, viver e desfrutar da vida abundante de Deus, da vida abundante que Deus tem para cada um de nós. Eu queria chamar a atenção, eu falei algumas semanas atrás a respeito da vida abundante, e eu expliquei que existe a vida bios, a vida zoe e zoe ainos, que é a vida eterna. Mas a palavra vida nesse texto que Jesus aplica aqui em Marcos capítulo 8 é diferente, ela é psique, de onde vem a palavra psicologia. Ela está falando da mente, ela está falando da alma, da razão, da vontade, das sensações, da sensibilidade. É disso que essa palavra está falando. Então, o que Jesus está dizendo é assim: aquele que quer ganhar a sua vida baseada na força da sua mente, das suas emoções, da sua vontade, esse vai perder. Mas aquele que submeter a sua vontade, a sua razão, as suas emoções, os seus sentimentos a mim, esse vai ganhar, porque é perdendo que você ganha. Não estou dizendo que você vai perder. Isso aqui não é um time de futebol, não é uma disputa de esporte, não é uma eleição que um ganha e outros perdem. Isso é a sua vida. Quando você perde para Deus, você ganha. Quando você submete o seu eu, o seu ego a Cristo, você vence. Mas quando você insiste na sua vontade, naquilo que você prefere, naquilo que você gosta, no final você vai estar perdendo da abundância de Deus. Não deixa de ser crente, não vai morrer e ir para o inferno, mas nunca vai conseguir desfrutar da abundância de Deus na sua vida. Então existem muitas pessoas que estão se lamentam pelas oportunidades que perderam de ter feito isso. Eu podia ter feito isso antes e não fiz. Eu podia ter aberto meu coração para a vontade de Deus antes e não fiz.
Outros ainda estão tentando viver isso, estão se esforçando para que a vontade de Deus seja feita na sua vida, mas estão vivendo debaixo de uma contradição, de uma dicotomia, porque o mundo puxa para um lado, a razão natural puxa para o outro, e o Espírito Santo quer conduzir você num caminho diferente. Quando nós conseguimos declarar e colocar de fato o nosso coração nessa verdade, nós vamos aprender uma frase que eu achei muito bacana e quero compartilhar com você. Diz assim: você pode ficar lamentando o passado. Vamos repetir? Você pode ficar lamentando o passado, ou permitir que Deus te leve ao futuro. É disso que eu estou falando. Se você ficar na sua história, nas suas razões, nos seus motivos, mesmo que você tenha razão naturalmente, nem estou dizendo que não tem, muitas das vezes somos ofendidos, somos melindrados, e é de fato, foi, não estou dizendo que não aconteceu, mas se você ficar preso a isso, você vai continuar preso ao seu passado. Ou você pode escolher, né? Negar-se a si mesmo, a sua psique, a sua vontade, mesmo que você contradiga a sua essência. Eu não levo desaforo para casa, já viu isso? Eu não posso ver crente dizer um negócio desse: eu não levo desaforo para casa. Nem sei se é muito crente um indivíduo que diz um negócio desse, porque ele está muito carnal. Vai levar desaforo para casa, vai engolir sapo. Se for pastor, então, meu Deus do céu, vai o tempo todo. Mas você pode ficar se lamentando. Eu não estou dizendo que ele não tenha razão, não. Na maioria das vezes até tem, mas é perdendo que é a contradição do Evangelho. Se você quer ganhar Cristo, perde. Está em Recado Vivo dizendo isso para os filhos, para a esposa, e mexe aqui, pega ali, troca lá, meu perfume, meu carro, minha mulher, meu espaço na cama, meu travesseiro. Se eu falo assim, é melhor eu ter mulher e filho, família, do que ter travesseiro, carro, perfume, cama. É perdendo o que se ganha. Tem que dizer glória mesmo. É perdendo o que se ganha. Não adianta, é assim mesmo. Já aprendi isso há muito tempo, e na vida cristã mais ainda. Hoje de manhã eu estava orando a Deus, eu estava me sentindo aquele jumentinho. Conhece o jumentinho? Que ele se aposentou, mas ele tem que dar uma volta lá no moinho. Aí depois o dono tira o jumentinho velho e coloca o jumentinho forte, novo, né? Hoje eu estou aqui, eu sou o jumentinho velho. Condição não tem nem muita, mas eu tenho que ir. Não dá para dar mole, não dá para ficar, não dá para descansar. É preciso fazer aquilo que tem que ser feito, nem que seja uma voltinha. Nós vamos dar uma voltinha, e depois os outros carregam o moinho que vai descendo para a glória de Deus. Você pode ficar no seu passado lamentando, remoendo seu ressentimento, sua dor, porque aquele tempo, até o mover de Deus, ele pode entrar nessa questão, né? Ai, aquele tempo da igreja foi tão extraordinário. Irmão, o melhor de Deus está por vir. Entenda isso, o melhor sempre está por vir. Então, até o mover de Deus, a gente não pode ficar lá no passado. A gente precisa desfrutar no presente e no futuro. É interessante isso, né? Na vida familiar, assim, no passado, o cara ainda era jovem, não sei o quê. Hoje o desejo familiar, o desejo do casamento, do relacionamento é completamente diferente. Eu ouvi uma vez de uma irmã, jovem inclusive, né? Eu nunca vou dizer isso para ela, nem vou dizer o nome dela aqui, porque senão chega para ela, eu nunca vou dar esse braço a torcer para ela, mas ela disse para mim assim uma vez, sentada lá na sala de casa, falou assim: pois é, quando fica mais velho, apóstolo, a gente quer carinho, a gente quer companhia, porque outras coisas da vida ficaram na juventude. Cada coisa tem seu tempo. Ele está rindo ali de mim, está rindo da gente ali, esses caras. A gente quer companhia, quer carinho, quer atenção. Outras coisas vão se superando na necessidade da vida da pessoa. E a gente perdeu, aquela época era melhor. Não. Melhor a época que a gente está vivendo. E melhor ainda vai ser aquela que a gente vai viver amanhã. Você crê nisso? Diz um amém aí, dá um aplauso a Jesus nessa manhã. Diz para essa pessoa que está ao seu lado assim: deixa Deus te levar para o futuro. As coisas velhas já? Então repete comigo: a vida é melhor do que a morte. Todo mundo quer viver, quer desfrutar da vida, das alegrias, dos prazeres, quer amar, quer ser amado, quer conquistar, quer deixar um legado, tudo isso com muita saúde e paz. Esse é o objetivo de qualquer pessoa.
Todo mundo pensa assim, todo mundo quer isso, mesmo que não consiga se expressar dessa maneira. E eu quero lhe dizer que essa justamente é a proposta do Evangelho para você. O Evangelho de Jesus, ele traz essa proposta, e o Espírito Santo vai nos mostrar o caminho. Olha só, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10, o Espírito Santo fala através de Paulo assim, em 2 Coríntios 4, 10, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Vamos repetir? Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Isso. Mas não significa dizer que você vai subir na cruz e alguém vai crucificá-lo. Não é nada disso. Isso Jesus já fez, só ele poderia fazer. Mas o morrer de Jesus é o morrer para o eu, é o morrer para a vontade, é morrer para aquilo que você é, abrir mão de alguma coisa em função de Jesus. Essa é a morte que traz vida, essa é a perda que traz resultado, essa é a aparente derrota que vai trazer vitória. Mas para que isso? Paulo responde: para que a vida de Jesus também seja revelada pelo seu corpo, seja revelada no nosso corpo. A única forma da vida de Jesus ser revelada no nosso corpo é nós abrindo mão dela. Quando eu abro mão, diga, quando eu abro mão, eu ganho. Quando eu morro, eu vivo. E você quer isso? Essa é a vida de Deus, essa é a contradição do Evangelho que te leva a desfrutar de uma abundância de Deus na sua vida. Nós gostamos da vida do corpo, nós somos vaidosos, nós queremos desfrutar dos prazeres da vida, dos prazeres da carne. Nem estou falando de pecado, não. Eu estou falando de desfrutar daquilo de bom que Deus permitiu. Talvez a gente esteja aqui hoje, alguém esteja de férias, esteja na praia, não sei, esteja passeando, viajando, curtindo a família. Todo mundo gosta disso, não há nada de errado em nada dessas coisas. Tem alguém que vai estar trabalhando, porque está precisando ganhar dinheiro, quer ganhar mais dinheiro, está fazendo hora extra. Tudo isso faz parte da vida. Mas entenda que esse tipo de vaidade, em algum momento a gente precisa aprender o que é mais importante. A gente precisa decidir, diga decidir, o que é mais importante. Quando a gente enaltece o ego, a vontade, o prazer da carne, e gostamos de fazer isso, às vezes a gente se faz de vítima e procura responsabilizar os outros quando as coisas ruins acontecem, quando não funciona, quando deixa de dar certo, e a gente não entende que às vezes a derrota faz parte da vitória. Então, pastor, se eu vou abrir mão de trabalhar no domingo, o Senhor vai me sustentar? Eu não. Não, é Deus que eu estou falando. Ah, sim, Deus vai. Mas eu vou perder dinheiro, com certeza. Mas Deus vai lhe abrir uma porta ali na frente. E se você continuar trabalhando, você vai ganhar o dinheiro que você ganha no domingo, por exemplo? Vai. Mas isso nunca vai te levar à vitória, à riqueza e à prosperidade. Só a trabalho, a sufoco, não é isso? A esforço e a muito suor. E você não consegue ver o resultado. Por quê? Porque não tem vida de Deus nisso. Eu preciso casar, então eu vou abrir mão do culto, da igreja, da célula, e vou procurar, enfim, vai procurar a pessoa em algum lugar, em outro lugar. Mas assim, isso pode dar certo? Pode, mas você vai perder a oportunidade de desfrutar da presença de Deus. E assim, eu poderia dar inúmeros exemplos a respeito disso. A verdade é que a gente não está muito disposto, o nosso ego, a nossa carne, a nossa natureza humana não está disposta a perder, não está disposta a sacrificar, não está disposta a se humilhar, não está disposta a fazer aquilo que precisa fazer, não por amor a ninguém, mas por amor a Cristo e ao Evangelho do Senhor Jesus. Eu queria mostrar para vocês um exemplo na Bíblia, para a gente poder dar sequência, que é o exemplo de Pedro. Pedro seguia Jesus, ele era aquele cara espontâneo, ele era aquele cara explosivo, ele era aquele que diz, sobre as águas eu quero ir também. Tem Moisés e Elias, e Pedro diz, opa, é bom estar aqui, e Pedro esse camarada. Mas no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, tem um acontecimento muito triste na vida de Pedro, que Jesus já havia avisado que isso aconteceria. Esse texto traz a narrativa de Pedro negando a Jesus. Eu vou ler rápido aqui o texto, e vou só pontuar com vocês por causa da hora. Lucas 22, a partir do versículo 54, diz assim: então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe. Vamos repetir essa frase? Pedro o seguiu de longe. Está aí um erro extraordinário na vida de qualquer pessoa. Ou você segue Jesus e anda com ele,
ou você é melhor não andar, porque você ficar de longe, você vai estar suscetível, você está sensível às intempéries da vida, você está fora da proteção. Na realidade, naquela época até se podia fazer isso, mas nós vivemos o tempo da graça, aonde a única coisa que você consegue fazer é afogar Jesus na pessoa do Espírito Santo no seu coração. Não tem nem como você andar longe dele, porque ele habita em você, mas se você segui-lo de longe, você vai estar fora da proteção, da vida abundante, da guarda, da unção, da capacitação e de tudo aquilo que o Senhor promove para aqueles que andam com Ele, que adoram a Ele, que vivem com Ele, que vivem para Ele. Vivem para Ele. Essa semana teve uma noite que eu fiquei na cabeça, acho que eu estava dormindo, eu estava acordado, e eu estava lá em Gálatas 2, 19 e 20, e um dia da semana foi assim, porque já fui crucificado com Cristo, porque já fui crucificado com Cristo. Aquilo ficava na minha cabeça, porque já fui crucificado com Cristo, porque eu já fui crucificado com Cristo. E essa noite foi diferente. Essa noite, no mesmo versículo, a segunda parte, diz assim: porque Cristo vive em mim, porque Cristo vive em mim. E eu fiquei pensando, tomara que a parte da crucificação já tenha ficado, né? E agora seja parte do Cristo vive em mim. Mas essa é a realidade da nossa vida. Você se enche de Deus e Cristo passa a viver em você. Mas Pedro seguia Jesus de... Quanta gente está seguindo Jesus de longe? Vive distante, vive longe. Olha só o que aconteceu. Cerca de uma hora mais tarde, outro homem afirmou, porque ele já havia negado a Jesus 2 vezes, outro homem afirmou: com certeza esse aí também estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro, e Pedro se lembrou das palavras dele. Hoje, essas palavras de Jesus, né? Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali, chorou amargamente. Esse é o resultado de quem vive distante. Esse é o resultado de quem não se envolve. Esse é o resultado de quem tem prioridades. Se a sua prioridade não está no Cristo e no Evangelho, e você quer ser um seguidor, você fica exposto a esse tipo de situação. Mas se a sua prioridade está em Cristo, Pedro seria morto se ele diz assim: não, eu sou seguidor de Jesus? Não, não seria, porque não era a hora dele. O próprio Jesus, o próprio poder do Evangelho o protegeria, mas ele queria se proteger na força do seu braço, e acabou se transformando, para a glória de Deus e nossa, num grande exemplo para nós, daquilo que nós não devemos fazer nunca, porque é melhor perder com Cristo do que ganhar sem Ele. Eu nem sei se é possível, mas talvez momentaneamente o seja. É melhor perder sem Cristo, é melhor perder com Cristo do que ganhar sem Ele. Vamos repetir? É melhor perder com Cristo do que ganhar sem Ele. No final ele só foi chorar, arrependido, cheio de remorso no coração. Sabe, ele estava sob pressão, eu sei, você vai entender isso. Nós vivemos sob pressão muitas vezes, o tempo todo. Mas essa pressão, se nós estamos de fato em Cristo, se Cristo vive em nós, essa pressão não será o suficiente para nós fugirmos daquilo que nós somos. Você já morreu, eu já fui crucificado com Cristo. Hoje quem vive é Cristo em mim. Você não tem como fugir dessa verdade. No capítulo 4, versículo 11 de 2 Coríntios, Paulo insiste, diz assim: pois nós, diga nós, que estamos vivos, somos cotidianamente, repete essa palavra, cotidianamente. O que significa isso? Pergunta para quem está do seu lado. Cotidiano. Todos os dias. Foi ontem, é hoje e será amanhã. Terça-feira, na quinta, na festa no sábado, em algum momento. Pois nós que estamos vivos somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus. Vira para quem está ao seu lado e diga assim: não tem jeito, você vai ser contrariado por amor a Jesus. Se for por amor a Jesus, se regozije nisso, mas vai ser. Não adianta, vai ser, não tem jeito, faz parte da vida. Se você quer ganhar, receba. Se você quer ganhar, desfrute da contrariedade, desfrute disso, porque Deus está operando através da sua vida. Nós que estamos vivos, quem é que está vivo? Aquele que já foi crucificado com Cristo e que Cristo vive nele, esse está vivo.
E o que está vivo, cotidianamente vai ser entregue à morte, a morte do ego de alguma forma. Por quê? Por amor a Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste no nosso corpo mortal. Quantos querem a manifestação da vida de Jesus? Eu quero, eu vivo para isso, nada mais importa. E daqui a pouco a gente vai ver Paulo falando sobre isso. Nós que somos de Cristo, estamos diante da morte do ego todos os dias. Nós precisamos deixar, aliás, crente que diz muito eu. Aí tem uns pastores hipócritas, que eu estou gravando para o YouTube de manhã hoje, então tem que tomar cuidado com o que diz, né? Tem algumas pessoas hipócritas que dizem assim, porque nós nada, é ele, né? Mas nós, mas na verdade o que ele está falando, sou eu. Mas assim, as pessoas que começam a dizer o eu demais, eu penso, eu quero, eu acho, precisa morrer em algum momento, e a gente precisa entender que se for da vontade de Deus, e você que é crente, você não precisa ficar dizendo também se for da vontade de Deus, porque você já sabe a vontade de Deus, você conhece a palavra, você sabe quando é a vontade de Deus, e quando é a vontade de Deus, você pode declarar, é da vontade do Senhor que tal coisa aconteça. Por que é? Pode não acontecer? Sim, porque a humanidade está caída no pecado, mas a vontade de Deus é que todos se salvem. Por exemplo, se for da vontade de Deus, fulano vai ser salvo. Eu acho que se for da vontade... Não, é da vontade de Deus que seja salvo. É da vontade de Deus que a família seja restaurada. É da vontade de Deus que seja curado. É da vontade de Deus que haja provisão e prosperidade. São coisas da vontade de Deus. É da vontade de Deus que a sua célula cresça. É da vontade de Deus que o ministério se estabeleça. É da vontade de Deus que o seu negócio prospere. Tudo isso é vontade de Deus. Por que tem tanto mal? Porque tem muito eu. O diabo inseriu o eu. Com Eva e Adão, né? Come da árvore, da fruta, porque você, quando o diabo diz você, ele está dizendo eu, né? A pessoa, a Eva, está dizendo eu, você é igual a Deus. E aí você perde, porque quando você quer ganhar, você perde. Mas quando você perde, você... Já pensou nisso? O ego é tão sinistro, a vontade natural é tão sinistra, que Adão e Eva, eles tinham a árvore da vida para comer, e eles preferiram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore do pecado, a árvore da lei, a árvore do merecimento. Se você estivesse lá, você comeria de qual árvore? Sim, isso é uma pegadinha, já vou lhe dizer, porque a árvore da vida no Jardim do Éden é representada por uma árvore, e tinha frutas. Amém? A árvore do conhecimento também era uma árvore, tinha raiz, tinha caule, tinha tronco, tinha folhas e tinha frutas. Eles escolheram comer da árvore do conhecimento e negaram a árvore da vida. Hoje a árvore do conhecimento fala dos seus méritos. Você quer viver baseado naquilo que você faz, naquilo que você pensa, naquilo que você acha que merece. Mas a árvore da vida continua aí. A árvore da vida hoje, ela é Jesus. Você pode comer dela hoje, mas muito de nós, eu posso até dizer que todos nós, em algum momento, preferimos comer da árvore do conhecimento. Mas a árvore da vida está à sua disposição, para que você possa comer dela, desfrutar dela. Mas para você comer da árvore da vida, você precisa abrir mão da sua própria vida, porque aquele que come dela está abrindo mão do conhecimento, da razão, não do conhecimento científico, dessas coisas, mas está abrindo mão da natureza humana para poder desfrutar da natureza divina. Pergunta para quem está do seu lado: você aqui é natureza humana ou natureza divina? Tinha um cafezinho aí, você podia ter tomado um cafezinho para poder repetir mais forte, né? Mas tá de boa, né? Olha só, Pedro, algum tempo depois, algumas semanas depois, talvez alguns meses depois, no máximo, no livro de Atos, no capítulo 3, versículo 14, diz assim: todavia, vós negastes publicamente o santo e justo. Pedro aqui que está falando, ele está falando de quem? Jesus. Então você imagina, algumas semanas depois que Pedro negou, ele se levanta diante da multidão e ali dos principais sacerdotes, escribas, aquele povo todo, diz assim: porque vocês negaram a Jesus, o santo e justo. Quem era Pedro para dizer isso? Porque se algumas semanas antes, no momento de pressão, ele tinha feito a mesma coisa e 3 vezes.
Todo mundo sabe que esse acontecimento foi por causa da cura de um aleijado na porta do templo, na porta formosa. Não tenho prata nem ouro, que tenho te dou, em nome de Jesus, né? Levanta e anda. E o aleijado foi curado, e aquilo criou um rebuliço muito grande, muita confusão, e a religião, e os judeus, e as pessoas, e Pedro foi preso, e Pedro foi solto, e Pedro foi chicoteado, e Pedro falou, e um dos discursos de Pedro é justamente esse. Ele acusa diretamente as pessoas de negarem a Jesus, algo que ele tinha feito há pouco tempo atrás. O que é isso? Pedro é hipócrita. Não, diz para quem está do seu lado, não. Pedro é nova criatura. Pedro é nova criatura. Agora ele está depois da cruz. Agora ele é nova criatura. Ele entendeu que as coisas velhas já e tudo se fez. Ele entendeu que não há mais condenação. Irmão, se você come da árvore da vida, do seu fruto, do fruto do seu próprio conhecimento, você nunca vai poder subir num púlpito, dar um testemunho numa célula, falar de Jesus para ninguém, porque sempre vai ter culpa no seu currículo. Sempre vai ter, em qualquer currículo, de qualquer pessoa, em qualquer lugar. Mas a graça é isso, o poder do Evangelho é isso. A lei transforma o melhor de nós em alguém que não tem salvação, mas a graça transforma o pior de nós em alguém que em Cristo merece ser transformado, restaurado, merece ser transformado. Pedro é isso. Todavia vós negastes publicamente o santo e justo, e pediste que um assassino fosse libertado. Vós matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas desse fato. Pela fé no nome do Senhor Jesus, o nome curou esse homem. Falava ele sobre o ex-aleijado, que aqui vocês vedes e bem o conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse homem agora, diga, saúde perfeita, como todos podem observar. O que curou o homem? A fé. Mas agora aquele que tinha medo, ele tinha o quê? Medo de ser morto, de ser castigado como Jesus. Agora ele não tinha mais medo de nada, porque agora ele entendeu que a morte dele, quando ele morre até para o seu medo, ele ia poder viver e desfrutar com Cristo. Você quer vida abundante? Pois é, muitos crentes, pastores, eu, talvez outros aqui, sonham no dia que vão poder passar na rua e dizer para um aleijado: levanta e anda. Isso é vida abundante? Mas quantos estão dispostos por causa disso, depois de ser chicoteado, preso, exposto publicamente diante do tribunal e pagar o preço dessa vida? É morrendo que se vive. É morrendo que se vive. E é perdendo que é desse jeito. Esse é o Evangelho. Por isso o Evangelho é contraditório. Às vezes você é chicoteado, é xingado, é esculachado dentro da sua casa, por um pai que não é crente, por uma mãe, por um filho, por uma rebeldia, por uma situação. Mas se você se impõe, você pode até ganhar fisicamente a discussão, mas você vai estar perdendo vida. Está perdendo o quê? E como tem crente que gosta de discutir, né? Gosta de debater, gosta de provocar, gosta de chamar razão para si. Irmão, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Eu nem quero entrar no mérito que seja cruz, tá? E siga-me, porque quem ama a sua vida perde, mas quem perde, ganha. Ganha. Você sabia que a família é santificada pelo crente? O crente, ele pode ser esculachado numa família de que só ele é crente, mas se aquela família é santificada e protegida por causa dele, ele precisa dizer isso? Não precisa. O testemunho dele às vezes é em silêncio. Às vezes a gente precisa perder a razão, porque perdendo que se ganha. Não que você perdeu a razão está com você, mas a discussão não vai levar você à vitória. Meu Deus, Pedro deixou seu passado na cruz. Ele entendeu que não havia mais condenação sobre ele. E aí você vê o que é a vida abundante de Pedro. Repete comigo assim: ganhar é melhor do que perder. Todo mundo quer ganhar sempre, né? Mas na vida de Deus é preciso perder para ganhar. Jefinho já fez uma introdução, o pastor Jefinho já fez uma introdução aqui no livro de Filipenses, né? Que eu vou falar também um pouquinho sobre ele agora. Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, de fato ele está preso,
E assim, ele falou sobre o capítulo 4, eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 3. E lembre-se disso, ganhar é melhor do que perder. Filipenses 3, de 7 a 9, diz assim, era ganho, era o quê? Aquilo que Paulo julgava ser lucro para ele, vitória, agora ele diz assim, reputei-o como perda. Por quê? Por Cristo. Ou seja, quando coloca na balança, aquilo que ele achava muito importante, se comparado a Cristo, o peso se inverteu. A questão nossa para viver e para desfrutar da vida de Deus é que quando a gente coloca as nossas vontades naturais na balança e vai balancear isso com o Evangelho de Cristo, porque Cristo é o Evangelho, irmão. Não, eu amo a Cristo. Amo a Cristo, não prego o Evangelho, não vivo o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O poder de Cristo se demonstra na igreja através do Evangelho. E o que faz o Evangelho? O Evangelho é pregado nas células, nos cultos, no evangelismo, na consolidação, na vida, no testemunho que você dá. Tudo é o Evangelho de Cristo. Essa é a nossa vida. Quando a gente canta, Cristo é a nossa vida, essa é a nossa vida. A nossa vida é o Evangelho não foge de você. O Evangelho sempre vai ser as boas novas de mudança, transformação, restauração, salvação. E eu vivo por isso. Então assim, quando a gente coloca na balança o que é mais importante, eu estou muito cansado hoje, é domingo, é o único dia que eu tenho para descansar, mas você trabalha a semana inteira também, é o único dia que você tem para fazer um sacrifício, um culto, para adorar a Deus. O que você coloca na balança? Só para dar um exemplo, o que é mais importante? Não, eu preciso descansar porque eu tenho uma semana inteira de trabalho. Aí alguém vai dizer assim, se você cair doente, Cristo é a sua saúde, o Evangelho é o poder de Deus para curar você. Mas se você cair doente, você vai ficar preso no hospital durante semanas, vai perder o seu trabalho, o seu negócio, ninguém vai vender o seu jornal, ninguém vai fazer o que você tem que fazer. Mas na hora que você tinha que fazer uma escolha, você escolheu pela mente natural. Está errado? Não, é a sua vontade, que seja feita a sua vontade. Mas você está perdendo a abundância de Deus, a vida de Deus e a glória de Deus. Quem está entendendo diz amém. Então, mas aquilo que para mim era ganho, eu reputei como perda por Cristo. E na verdade eu tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e que eu seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Tudo aquilo que Paulo reputava como positivo, ele considerou como perda. Olha, ele lutou a vida inteira, irmão. Ele estudou, fez faculdade, trabalhou, aprendeu línguas, ele falava aramaico, falava grego, falava latim, falava hebraico. O cara estudou, se preparou, trabalhou para ser alguém importante, mas no momento que ele encontra com Cristo e percebe que tudo aquilo, se for contrabalançado com o poder de Cristo, com o conhecimento de Jesus, aquilo tudo ali vale nada. Aquilo assim, Cristo é pesado, é forte, é poderoso, a balança desce e aquilo tudo sobe. Eu acho que sobe numa velocidade tão grande que você sabe que numa gangorra, se você é pequenininho e entra um pesadão do outro lado, você vai subir assim, subiu. Dependendo do gordinho vai subir muito, Samuel. A balança da sua vida, o que pesa? Eu não estou dizendo que você vai para o inferno, não, a não ser que não tenha Jesus, aí está ruim para você, mas pode ficar bom hoje. Olha só, para não ficar divagando, Filipenses capítulo 3, versículo 4 diz assim: se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Paulo está dizendo isso. Se alguém acha que tem motivo para confiar na sua própria força, Paulo diz assim, eu ainda mais. Ele era muito humilde, né? Paulo era muito confiante. Só Jesus vai aparecer na frente dele, e ele, quem é? Eu sou Jesus que você está perseguindo, brilhando mais do que o sol e mostrando poder para ele. O que o senhor quer que eu faça? Levanta, vai seguindo lá para a cidade. Eu falei sobre isso semana passada. Paulo diz assim, se você acha que você pode, que você é o cara, eu era melhor que você, eu sou melhor que você. E mostrou o currículo dele. E quem é que tinha um currículo daquele?
Entre os apóstolos, por exemplo, nenhum. E Paulo diz assim: entre os apóstolos eu sou o menor deles, porque ele entendeu que tudo aquilo que ele considerava por lucro, agora ele entendia que se transformou em perda. Isso na igreja é muito importante, porque a gente não vive debaixo de clericalismo. Então o pastor da igreja, por exemplo, eu sou o pastor sênior da igreja, eu tenho equipe de pastores, nós estamos aqui para servir. Então quando a gente trabalha em serviço à igreja, em serviço. Nós somos honrados porque Deus está sendo honrado, a honra é dele e o serviço é nosso, é para servir. Eu estou aqui para servir os irmãos com a palavra, com a pregação da palavra. Eu tenho destaque, está sendo gravado, eu tenho um microfone na mão, mas isso aqui é um serviço aos irmãos. Eu estou me expondo diante da igreja, da sociedade, com a palavra, para que o irmão seja abençoado, edificado, crescido. Entenda, isso é serviço, isso é ministério, é ministrar, é servir a igreja, é servir os irmãos. As noites, a oração, o trabalho, o jejum, a enfermidade, a doença, a luta, a prova, é serviço aos irmãos. Mas se eu não considerar tudo isso como perda por amor de Cristo, eu vou falar e vou fazer no orgulho próprio. E aí eu estou ganhando ou estou perdendo? Entenda, o desfrutar da vida de Deus é entender que você está morrendo para o seu ego, para que Cristo possa viver através de você. Vamos voltar a Paulo. Então o versículo 5 diz assim: está o currículo dele. Eu sou judeu, fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, extremamente. Era tão zeloso que perseguia a igreja, e quando a justiça cumpria a lei, com todo rigor, e pensava que essas coisas eram valiosas. Mas agora, diga, mas agora. Sabe, você pode pensar o que for, mas em algum momento da vida você precisa cair em si, cair na real, igual o filho pródigo. Mas agora, diga, mas agora. Essa expressão é muito poderosa, né? Mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Ou seja, tudo aquilo que eu julgava muito bom, hoje eu considero insignificante por causa de Cristo. Repete comigo assim: hoje nós somos cristãos, mas não aceitamos ser contrariados. Aí fica difícil. Quer ver Paulo? Mais um pouquinho de Paulo. Filipenses 3, 10 e 11. Quero conhecer a Cristo, dizia Paulo, e o poder da sua ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Você nunca vai conhecer a vida de Jesus se você não morrer com ele. Por isso Paulo diz: já fui crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não tem outra forma de conhecer Cristo. Se você não morre com ele, você não consegue viver com ele. Não é que você não vá para o céu, entenda bem, é que você não vai desfrutar da abundância de Deus nessa terra, e quando chegar na outra vida, na vida do reino, você não vai reinar com ele. Por quê? Porque você não conseguiu entender que é pela morte de Cristo, pelo mérito de Cristo, e você sofrer com ele nos seus sofrimentos, é que vai te trazer vida. E não estou falando de chicotada, nem de coroa de espinho, nem de cruz. O que eu estou falando é de negar a si próprio, de negar a sua vontade e de crer que Cristo em você, como dizia Paulo, é a esperança da glória. A esperança da glória não é o que você faz, mas é o que Cristo fez. Então eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Deixa eu continuar. Atos capítulo 16, versículo 23. Quando é que começou a igreja em Filipenses, pastor Jefinho? Em Atos capítulo 16. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma história que você conhece, do carcereiro de Filipos, onde Paulo estava pregando o evangelho, as pessoas estavam se convertendo, e tinha uma meninazinha possessa de um espírito maligno, que ia atrás de Paulo e de Silas, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, esses homens são servos do Deus Altíssimo, esses homens são filhos de Deus, esses homens são crentes, esse cara é pregador. E Paulo já estava com a paciência cheia daquele demônio perturbando ele, e um dia ele olhou para o garoto e disse assim para o demônio: sai dela em nome de Jesus. Quando fez isso, alguém saiu perdeu dinheiro, porque ela é uma escrava, e ela fazia adivinhação por causa do demônio. Muita gente ganhava dinheiro, os donos dela ganhavam dinheiro por causa daquilo. E Paulo expulsou o demônio, e a menina voltou a ser uma menina normal, a menina.
Uma criança como outra criança qualquer, aí quis brincar de boneca, aprender a cozinhar e nunca mais adivinhou nada. Mas isso trouxe muita revolta para alguém. Sabe, o verdadeiro evangelho, quando ele é aplicado, ele sempre revolta alguém, porque ele confronta a realidade, ele confronta a moralidade, ele confronta a vida. Embora não seja lei, muito pelo contrário, é o poder de Deus para a pessoa não pecar mais, mas ele fala de poder, de santidade, de cura e de restauração, e ele confronta atitudes erradas, ele confronta a vida errada, ele confronta o pecado de uma maneira geral. Então, o que aconteceu? Paulo foi preso, fizeram acusações contra ele, os donos, e eles eram pessoas importantes na cidade, e muitas das vezes o evangelho confronta pessoas importantes na cidade. Não tem como o evangelho não confrontar pessoas importantes da cidade, vai confrontar, porque ele é o evangelho. Paulo acabou sendo preso, e quando foi preso foi açoitado, chicote. Eu não sei se foi chicote romano ou chicote judeu, porque se foi o chicote romano, você pensa em Jesus, que era coisa muito pior, e depois foi trancado. Olha só, vamos ver o texto. Eu contei um pedaço da história, deixa a Bíblia contar o resto. 16, a partir do versículo 23. Depois de serem severamente açoitados, eles foram açoitados? Pergunta para quem está do seu lado, foi açoitado? Foi, severamente. De que forma? Branda? Tem mãe que dá palmada no filho, mas a mãe dá palmada com amor, não é severamente. O filho acha que está sendo violentado, estuprado, machucado, agredido, mas não é. É a pancadinha. Minha mãe dizia: eu tenho pena, eu sinto falta daquelas pancadas, chicotadas, sei lá, lambadas que ela falava. Lambada hoje é outra coisa, né? Ela dizia assim, que meu pai me deu e não me acertaram. E eu falava para ela assim: pois eu tenho raiva daquelas que você me acertou. E disse isso para ela muitas vezes. Paulo e Silas foram chicoteados com severidade. Severidade. Meu Deus. E depois lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Irmão, preste atenção aqui comigo. Por causa disso aqui, Paulo escreveu para os Filipenses. Ali nasceu uma igreja. Porque Paulo, em algum momento da vida, ele teve a disposição de morrer. Ele tinha razão. Se você ler o texto todo, você vai perceber isso. Ele fez o bem. Foi acusado injustamente por pessoas que exploravam uma menina. Foi castigado sem julgamento. O caso dele não foi apreciado. Ele foi chicoteado com severidade. Irmão, machuca. O chicote, se for romano, então, é aquele chicote cheio de pedaço de osso e de machuca. Se for chicoteamento judeu, é com vara nas costas, vara. Machuca, dói, sangra. E foi depois lançado no cárcere com corrente nas pernas, infecciona. E o que Paulo e Silas faziam? O que diz o texto? Oravam e cantavam louvores a Deus. É por isso que Paulo pode dizer: orai sem cessar, em tudo dai graça. O que é vida de Cristo? Mas o sofrimento de Paulo, o castigo que Paulo recebeu, deu à luz a igreja de Filipenses. Olha só como é que a coisa continua. Então, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Os outros presos faziam o quê? Imagina a crise. Esses caras foram presos e estão cantando. Preso amaldiçoa, diz que é inocente, diz que não merecia. E no mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram.
Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate. E o carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou tremendo de medo. O carcereiro se prostrou tremendo de medo diante de Paulo, porque aquilo era o poder do Evangelho. Aí Paulo escreve para Romanos: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. Sabe quando você geme pela unção de Cristo, pelo poder de Cristo, não é pela sua razão, não é porque você ofendeu e alguém está punindo você, mas é porque você falou do amor de Cristo, alguém te contradiz, você perde o emprego, perde a posição, perde o namorado, perde alguma coisa, perde às vezes até a família. O poder de Deus se manifesta em cima daquilo. Então os incrédulos, quando olham, o próprio carcereiro, quando olha aquilo, ele cai de joelho e diz assim: o que eu posso fazer para ser salvo? Não tem outro jeito. Esse é o Evangelho. Ninguém fugiu, ninguém foi embora, ninguém reclamou, ninguém murmurou, ninguém ficou chateado, ninguém ficou melindrado. Simplesmente cantaram louvores a Deus. E Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e você e a sua família serão salvos. Profetizou. Essa profecia a gente tem que abraçar ela. Quem tem familiar que não é crente tem que abraçar isso. Porque o Espírito Santo falou com Paulo: se você crer e viver a vida de Jesus, você e a sua família serão salvos. Olha só o que o texto diz. É claro que ninguém foi salvo por causa da conversão do carcereiro. Eles precisaram crer também. Mas olha o que o texto diz. Então, versículo 32, pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, depois da meia-noite, o carcereiro cuidou deles, lavou as suas feridas e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Eu acho que foi na madrugada. A gente batiza no encontro. Eu acho que eles batizaram de madrugada. Porque se você continuar ali no texto, você vai perceber que quando chegou no dia seguinte, os magistrados mandam soltar eles, porque perceberam a bobagem que tinha feito. E aí Paulo pega o currículo dele e diz assim: me soltar? Eu sou cidadão romano, que vem os juízes aqui falar comigo na frente de todo mundo. E aí o medo se inverte, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vai chegar o dia que aquele que, por amor de Cristo, perde, não vai ser difícil para ele quando todo joelho se dobrar e toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas muitos dos grandes, todos os grandes desse mundo, vão ter que fazer a mesma coisa, só que alguns para perdição e outros para salvação. O Cristo não tem como perder. Meu Deus, todos eles foram batizados, a família foi salva. Paulo abriu uma célula, depois abriu uma igreja, e depois ele pôde escrever para Filipenses todas essas coisas que nós lemos na carta de Filipenses. Aquilo que eu achava importante eu julguei lixo. E os filipenses entendiam, porque ele conhecia a história. Esse cara veio aqui e por amor de Cristo foi preso, foi espancado, mas nunca abriu a boca. E por causa dele, hoje nós estamos aqui. Meu irmão, você quer viver a vida abundante de Deus? Eu não estou dizendo que você vai ser chicoteado, vai ser preso. Não estou dizendo isso. É simples. Eu acho que basta negar a natureza humana, negar a sua vontade, caminhar a segunda milha, ir mais um pouquinho adiante, suportar por amor a Cristo, porque é o amor a Cristo que precisa nos constranger. Não é a lei, não é a obra, não é a igreja, o prédio, a instituição, é o amor a Cristo. Para terminar, 1 João capítulo 2, versículo 5 diz assim: mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Como é que eu vou saber se eu estou em Cristo? João responde: aquele que obedece à palavra de Deus
demonstra com a sua obediência que o amor de Deus está nele, e está sendo aperfeiçoado nele. E não é uma obediência à lei, é obediência por amor, é obedecer porque acredita. E aí o amor de Deus vai se desenvolvendo, o amor de Deus vai se aperfeiçoando. O versículo 6, João diz assim: quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Vamos repetir esse versículo? Dá até para decorar, né? 1 João, capítulo 2, versículo 6. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Quem é ele? Jesus. Como é que Jesus viveu? Eu não sei como Jesus viveu, a não ser por aquilo que a Bíblia diz. Mas eu sei aonde ele vive hoje. Ele vive dentro de você. E você não precisa nem se esforçar para isso. A única coisa que você tem que se esforçar é para deixar ele viver. E não faz mais nada não. Não tenta ajudar Deus não. Deixa Jesus fazer a obra. Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus. Mas quando você tiver que fazer uma escolha, diga escolha. Natureza humana, vontade de Deus. Escolha melhor. Porque cada vez que você escolher a vontade de Deus, como Paulo fez, como Pedro fez, Paulo foi chicoteado injustamente, mas ali nasceu uma igreja. Centenas, dezenas de milhares de pessoas foram salvas através de uma atitude altruísta, por amor a Cristo. A nossa arrogância não salva ninguém, mas quando nós sofremos por amor a Cristo, as pessoas estão vendo. Elas estão vendo. Estão vendo, não se iluda, todo mundo está vendo. O próprio Paulo diz que nós somos cartas vivas escritas. As pessoas nos leem, as pessoas leem você. E quando Cristo vive em você, elas mesmas vão querer ir a Cristo por causa de você, por sua causa. Você consegue crer nisso? Então a graça de Deus nos possibilita desfrutar da vida de Deus sem condenação pelo passado. Ela não é uma licença para você pecar, nem serve como desculpa para você satisfazer essa natureza humana. O amor de Jesus é tão grande que mesmo sendo deixado de lado pelos interesses da vida, e nós deixamos Jesus de lado pelos interesses da vida muitas vezes. Ah, mas eu vou, crente pode ir a qualquer lugar, né? E hoje a rede social ela entrega muito. Fulano, você não vê a igreja? Ah, não dá, é por causa do meu filho, é por causa do meu tio, é por causa do meu cachorro. Aí você vai olhando na rede social, tá na praia, tá no restaurante, tá no campo, tá viajando, tá jogando futebol, tá trabalhando de manhã, de tarde, de noite, mas não tem tempo. O que eu estou falando de colocar na balança? Eu estou falando é disso. Isso. Eu tenho que estudar para a prova. Irmão, fiz 2 faculdades, pós-graduação, mestrado. Nunca deixei de ir no culto. Hoje devia estar em casa. Olha, igual aquele jumentinho, não posso ficar em casa. Mas não é por minha causa, é por causa dele. E mesmo Jesus sendo deixado de lado, está sendo hoje, agora de manhã, tem alguém que deveria estar aqui, mas que não está. Quem é? Não sei. Porque na hora de pesar na balança, logo mais à noite, vai ter também. Porque na hora de pesar na balança, julgou mais importante, mas eu estou doente, eu também estou. Mas a igreja é lugar de cura. Eu não tenho dinheiro. A igreja é o lugar da provisão, da prosperidade. Eu estou muito aflito. A igreja é o lugar da pregação do evangelho, da graça e da paz. Não existe desculpa que você vai poder dar. Mas apesar de todas as desculpas que nós damos, de exaltar a nossa vontade, o nosso ego, a nossa natureza humana, não vou nem entrar no assunto, mas eu vou lembrar daquela história das bodas do cordeiro, que cada um tinha uma desculpa mais ridícula para apresentar. Eu quero dizer para você que Jesus continua esperando você de volta. Mas enquanto você não aprender que tem que morrer, não vai viver. Enquanto você não aprender que tem que dar, não vai ganhar. Enquanto
você não entender e não crer nessa palavra, você nunca vai desfrutar da bênção de Deus, da saúde de Deus, da provisão de Deus sobre a sua família, da prosperidade de Deus sobre a sua casa. Quem está me entendendo diz amém. A grande questão é que muita gente nunca vai conseguir desfrutar da vida abundante de Deus, e no futuro não vão conseguir reinar com Ele. Você está me entendendo? Diz amém? Quantos aqui querem viver a vida de Cristo? Não fica de pé comigo em nome de Jesus. Aquele que quer seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, negue seu ego, sua psique, a sua vontade, renda-se a Ele, viva a vida dele, pois aquele que ama a sua vida perderá, mas aquele que perde a sua vida por amor do Evangelho, esse a salvará. Diga: sou o vencedor em Cristo Jesus. Glória a Deus.